Aleluia, boa noite. Você está bem? Você está feliz? É impossível a gente não estar bem, não estar feliz se a gente estiver com o Senhor. As coisas podem acontecer, podem bater na nossa porta, as dificuldades podem chegar, tudo pode acontecer, mas a gente não vive por sentimento, a gente não vive pelo que sente, a gente não vive pelo que está acontecendo, a gente vive pelo que a gente crê. E a palavra nos garante que nós somos um povo feliz, que nós somos um povo cheio de alegria, um povo próspero, cheio de vitória. Nós temos um nome precioso, que está acima de todo nome. Então não tem nada que pode estar acontecendo com você que esteja acima do nome de Jesus. Então, quando você não tiver o que falar, não fala incredulidade, não. Se você não tiver nada, não souber o que orar, ora em línguas e clama o nome de Jesus, 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 Jesus. Você vai ver as coisas se transformarem. Amém? Então, a gente está falando sobre renovação da mente nesse mês de abril. Sabe, para a gente renovar a nossa mente é porque ela precisa ser renovada, mas a gente renova a mente por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Mas para a gente ser filho de Deus, a gente precisa nascer de novo, não é isso? Lá em Romanos 10, 9 até 10, você não precisa abrir agora, que a gente vai ter outros versículos para abrir, aquele tempo não para de andar. Diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A Bíblia está falando que se a gente aceitar, reconhecê-lo com o nosso coração e confessar com a nossa boca, nós estamos salvos. Mas ela não nos garante que a nossa mente foi modificada. Que entrou outra mente aqui na hora que eu disse: Senhor, eu recebo você como Senhor e Salvador da minha vida. Isso aí é agora nosso dever de casa, o meu papel e o seu papel. É renovar nossa mente pela palavra. Sabe, o mundo tem muitas vozes. O mundo fala muitas coisas. Diz que você não pode, diz que você não tem, diz que você está doente, diz que a gente está em crise, fala tantas coisas. Diz que essa geração de crianças e de adolescentes está perdida. Mas sabe, como é que a gente vai rebater o que o mundo fala? Se a gente souber o que a palavra fala, sabe? Se a gente não souber o que a palavra fala, a gente acaba acreditando. Sabe, se alguém te fala uma coisa que para ela é verdade, ela vai te falar com tanta convicção, né? Ela acredita, então ela vai te contar como uma verdade absoluta. E se você não souber o que é a verdade que você crê, você vai acabar acreditando. E aquilo vai se tornar uma verdade para você. E quando a gente nasce de novo, a gente veio com todas as coisas que já estavam nos nossos pensamentos, todas as coisas que a gente já acreditava, todas as coisas que a gente já cria. E essas coisas não foram embora, não foram apagadas. Quem vai apagar ela? Eu e você. A gente precisa começar a ler a palavra, né? Primeiro, você precisa confessar o que a Bíblia fala, isso é fé, né? E a fé vem como? Pelo ouvir, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É a fé de Deus. Sabe, se a gente ouvir outras coisas, a gente vai começar a acreditar nessas coisas também. E aí, essa não é a fé de Deus. Essa é outra fé, mas não é a fé de Deus. Não é a fé que te salva, não é a fé que te liberta, não é a fé que te cura. Não é a fé que te leva para outros níveis em Deus. Você já sabe que você é salvo, você sabe que você precisa renovar a sua mente. Como você vai renovar a sua mente? Pela palavra. Vamos abrir lá em Romanos... Em Romanos 12, 2. Todo mundo já abriu.
Diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, o mundo tem um padrão bem estabelecido. E você não pode se deixar moldar por esse padrão. Porque você não é daqui. Você vive aqui, mas você não é daqui. Você pertence a um reino de justiça. O reino de Deus, o reino dos céus. E tudo que você está fazendo aqui é para essa eternidade. É porque você crê nisso. Então você não vive para você. Você não vive pelo que os outros são. Você vive por uma eternidade. E essa eternidade está no céu. Só está em Deus. Só está em Jesus. Então você não precisa amoldar, você não precisa se fazer pertencente a algo que não lhe pertence mesmo. Eu preciso me amoldar a isso aqui, porque senão as pessoas não vão me aceitar. Ei, você não precisa ser aceito. Você não precisa ser aceito nesse mundo, porque você não é desse mundo. Você é de Jesus. Você é do céu. Você não precisa se amoldar ao padrão desse mundo. Você precisa sim renovar sua mente com a palavra. O mundo quiser te cercar, te rodear de coisas do mundo, você vai dizer, ei, aqui não. Eu sei o que a Bíblia fala. Sabe quando o diabo diz, ei, você está doente? Eu não estou doente, não. Eu posso estar com um sintoma, mas doente eu não estou, não. Porque lá na cruz, sabe, Deus não vai te curar, porque Ele já te curou lá na cruz. O que pode estar acontecendo é um sintoma de enfermidade que chega no nosso corpo. Mas não é quem você é, não é o que você tem, porque a Bíblia te diz o que você tem e o que você é. Você é filho de Deus e você é curado. Então, quando as coisas começam a acontecer, se você souber o que a Bíblia fala, você vai ter o que falar e você vai falar a fé. Mas quando a gente não sabe o que a Bíblia fala, a gente fala incredulidade. A gente não fala fé. Ou então a gente fala a fé errada, né? A fé que não é do tipo de Deus, a fé que não é o que a palavra fala. E aí a gente começa a acreditar que aquilo nos pertence e a gente toma para a gente. Né? Eu lembro quando eu era muito nova, às vezes a minha dor, aí minha tia dizia, é tu o quê, menina? Tu tem lá dor? A dor é do cão, do inferno, manda ela ir embora daí. E nunca mais eu falei que dor nenhuma é minha, porque não é minha mesmo, não. Toda vez que eu ia falar, eu me lembrava ela dizendo, que dor que nada é tua, não tem nada teu, não. Essa dor é do inferno, é para lá que ela tem que voltar. E como é que a gente sabe as coisas que a palavra diz? A gente lendo a palavra. A gente se expondo, a gente ouvindo a palavra, né? Às vezes a gente, eu não estou sem tempo de ler. Você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai jogar, né? Esse tempo, por que você não bota pelo menos no seu ouvido um fonezinho com a palavra falando aqui, ó? Falando. Porque tempo é uma coisa que a gente tem, que a gente quiser. Né? Não, você não sabe como é meu dia. Você também não sabe como é o meu. Mas tempo é uma coisa que a gente prioriza. O que a gente prioriza é tempo. O que a gente não prioriza, a gente não tem tempo. Por quê? Porque a gente vai cumprindo as nossas prioridades do dia. Por que você vai para o trabalho? Porque você tem tempo de ir para o trabalho? Porque você prioriza seu trabalho. Porque você precisa do seu dinheiro para sobreviver, para pagar as contas. E aí é uma prioridade seu trabalho. Se alguém te chamar para sair no horário do seu trabalho, você vai? Não. Por quê? Porque a sua prioridade naquele momento é o seu trabalho. Não é assim? Então, a gente prioriza o que a gente julga para a gente. E aí a gente vai cumprindo. Aqui, eu já fui trabalhar, já fui para esse, já fui para esse. Aí a gente vai deixando por último as coisas que a gente prioriza menos. Eu não vou nem falar menos importante. Mas o que você prioriza menos. E aí, se está faltando tempo, tem alguma coisa que você precisa ajustar aí nas suas prioridades. Porque a Bíblia diz que a gente deve buscar primeiro o reino, né?
que o reino tem que ser a nossa prioridade. Então, se a gente não está tendo tempo para o reino, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar em nós, né? E a gente só vai conseguir ajustar essas coisas, renovar nossa mente na palavra, a gente só vai precisar estar habilitado a vencer as informações que o diabo joga na nossa mente se a gente estiver alimentado na palavra. Sabe? Eu estou lendo, terminei um livro agora há pouco, eu não vou fazer igual o pastor Marcelo ali, não vou ousar dizer os nomes aqui não, porque não vou passar essa vergonha, certo? Mas que fala sobre a mente. E diz o seguinte, que seu pensamento determina suas emoções. Suas emoções determinam suas decisões. Suas decisões determinam suas ações. E suas ações determinam seus hábitos. E seus hábitos determinam seu caráter. Sabe, tudo começa a gente pensando. Eu me acordei, abri o olho, eu pensei em alguma coisa. Eu pensei, levantar, vou botar mais 5 minutinhos, né? Vou levantar porque eu preciso levantar. Não, vou não. Vou botar mais 5 minutinhos aqui. A gente pensa e depois a gente faz. Mas a gente sempre pensa primeiro antes de fazer alguma coisa. E aí, o que você pensa, você pode ir ajustando esses seus pensamentos. Porque nem sempre o que você pensa é o que é para você fazer. Né? Como é que o diabo consegue chegar até você? Aqui. Mas ele não sabe o que você pensa. Ele joga os pensamentos, mas ele não sabe o que você está pensando. Ele vai saber quando você falar ou quando você fizer uma ação diferente do que ele propôs. Agora, se ele joga dúvida na sua mente e você acredita naquilo como uma verdade, aí você vai falar dúvida, incredulidade, ou você vai se mover a alguma ação, né, ou uma tristeza que seja, com a sua reação, é que ele vai saber o que você está pensando. Né? Ele vai entender que deu certo o que ele fez. Ele alcançou o seu pensamento. Mas ele não tem o poder de saber o que a gente pensa. Então, o pensamento pode chegar. E aí você tem uma escolha. Esse pensamento é de paz, porque se for é de Deus. É de vida, então é de Deus. Gerou dúvida, gerou medo. Ai, estou com medo. Não é de Deus. Gerou algo que vai te fazer mal, não é de Deus. Então, descarta. E começa a procurar algo na palavra sobre aquele assunto. E aí você vai conseguir combater aquele pensamento. Mas sabe, se você só disser assim, eita, não é de paz. Opa, não é de Deus. Vai para cá. Mas ele não vai sair não, se você só mudar ele de lugar. Ele vai continuar lá. Você vai precisar renovar aquele pensamento com um outro pensamento. Sabe, se o diabo disser que você é fraco, você vai lá, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sou fraca, eu sou forte. Aí o pensamento de fraqueza vai sair. Você é uma pessoa triste, você não tem, ninguém se importa com você. Você vai viver em tristeza, você vai viver deprimido. A alegria do Senhor é a minha força. Eu troquei o pensamento. Eu não afastei apenas, eu troquei o pensamento. Isso é você renovar o que você está pensando. E é assim que você vai combater o diabo. É com a palavra. Não tente combater com outra coisa. Não vai funcionar. Sabe? Jesus lá no deserto foi tentado. E como foi que ele venceu o diabo? Com a palavra. Mas ele ficou só pensando? Não, ele falou. Sabe como é que Deus criou o mundo? Falando. Deus criou o mundo falando. E às vezes a gente quer se calar. Mas a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se a gente é a imagem e a semelhança, a gente tem que fazer as coisas que ele faz, não é? Se ele criou as coisas falando, então isso já me dá uma ideia do que eu preciso fazer. Falar.
eu preciso falar, eu preciso confessar, eu preciso me acordar e dizer como é que vai ser o meu dia. Eu preciso determinar a sua vida. É você que cria com a sua boca. Do mesmo jeito que Deus criou o mundo, falando, a gente cria a nossa situação do nosso dia a dia, a gente cria a nossa vida falando. O que é que você quer para você? O que é que você sonha? O que é que você deseja? Ter na sua casa, na sua família. O que é que você deseja? É isso que você tem falado? Ou não? Não, é porque é um desejo muito grande. Aí, né, vou esperar mais um pouquinho. Mas a gente precisa falar. Porque o grande ou o pequeno só vai acontecer a gente falando. Você é um povo da fé. Você é um povo que fala a palavra. Você não vai se deixar ser intimidado por alguém que já perdeu lá na cruz há muito tempo. Ele não determina as suas escolhas. Ele não determina seu futuro. Ele não determina como vai ser a sua casa, como vai ser a sua família, como vai ser os seus filhos, como vai ser os seus pais. Quem determina isso é a sua voz. É a sua palavra que determina. E aí, olha só, que eu falei para vocês, seus pensamentos determinam suas emoções. Então, pensa e não deixa essa emoção virar uma tristeza. Porque quando é um pensamento do diabo, vai gerar algo ruim. Ou tristeza, ou pânico, ou medo, vai gerar algo ruim. Isso é uma emoção. Você não pode deixar essa emoção te dominar. Porque quando você pensa nas coisas do alto, também vai gerar uma emoção. Mas é uma emoção de paz, de alegria. E aí essas emoções vão determinar suas decisões. E você tomar uma decisão guiado por paz é uma decisão assertiva. Mas quando você toma uma decisão guiada por medo, alguma coisa vai dar errado no meio do caminho. Pode até não dar no primeiro passo, nem no segundo, mas vai dar. Se você não mudar a estratégia, se não mudar o pensamento, vai dar errado. Porque Deus não age por medo. Então, não foi Ele que determinou aquilo ali. E aí, as nossas decisões determinam as nossas ações. E depois que a gente decide uma coisa, aí a gente começa a fazer em relação àquilo que a gente decidiu. Eu decidi que quando eu sair daqui, eu vou para casa. Aí eu vou ficar ali sentada na cadeira. Aqui, né? Eu decidi ir para casa, o que eu preciso fazer? Pegar minhas coisas, entrar no carro e ir para minha casa. Se eu não fizer nada, eu não vou sair do lugar. Então, minha decisão vai gerar uma ação. E essas ações, se você fizer continuamente, vai determinar seus hábitos. Sabe, às vezes a gente diz, mas lê a palavra, eu já li a Bíblia todinha, mas a Bíblia se renova a cada manhã. A cada manhã você tem algo novo para descobrir em Deus. Então, leu todinha, se eu lhe perguntar onde está, se eu disser aqui, o livro tal, o versículo tal, o capítulo, você vai saber me dizer? Eu tenho certeza que se for um bem que não é falado sempre, você pode dizer, eu li todinho, eu sei que eu li, mas você não vai saber dizer, né? Por quê? Porque tem muita coisa na Bíblia. Muita coisa, muita vida preciosa. E ainda que você saiba o versículo decorado, o Senhor é meu pastor, ainda não me faltará. Todo dia que você lê isso, você vai ter algo de Deus para te dizer. Porque a Bíblia se renova a cada manhã. Então, se você começar a tornar isso um hábito seu, ler a palavra, orar em línguas, louvar, adorar, vai virar hábito. Sua ação vai virar um hábito. Agora, se você lê aqui, quando você senta na igreja, aí o seu hábito vai ser o quê? Ler na igreja, né? Não é ler em casa. Mas a Bíblia eu só leio lá na igreja. Aí o hábito se tornou esse. Então, a gente precisa realmente que os nossos hábitos sejam hábitos saudáveis.
saudáveis para nos manter de pé. E os nossos hábitos determinam o nosso caráter. Olha que forte, né? Nossos hábitos determinam o nosso caráter. Então, a gente precisa, de fato, ter o caráter de Deus. Como é que eu vou ter o caráter de uma pessoa que eu não conheço? Que eu não sei quem é? Não tenho como. Não tem. É impossível. Se eu pegar uma pessoa que está visitando aqui hoje, eu posso dizer, eu vou andar com o mesmo caráter daquela pessoa. Eu não sei nem o que ela faz. Não sei nem o que ela fala. Como é que eu vou dizer que eu vou fazer a mesma coisa que ela e vou ter o mesmo caráter que ela? Não. A gente tem o caráter de Deus, a gente precisa conhecê-lo. Conhecer. E a Bíblia, ela tem uma solução para a gente, para cada coisa da nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de vida e é por isso que a Bíblia fala em renovar a nossa mente. Esse mesmo versículo eu vou ler na mensagem, vai ser bem diferente do que vai aparecer aqui, mas só para você. Diz assim: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Não se ajuste à cultura a ponto de não poder pensar mais. Olha só. Isso acontece, viu? Às vezes a gente está tão ligado às coisas que está rodeando o mundo. A gente vive nesse mundo, né? Eu disse a vocês que a gente não vai daqui, mas a gente está aqui no mundo, né? A gente está ouvindo todas as vozes. Mas se a gente deixar essas vozes ser mais alto do que a voz de Deus, elas começam a fazer parte da gente e a gente para de pensar. Porque o diabo, ele está fazendo isso para... Ele sabe que se a gente parar de pensar, ele pode nos atacar o tempo todo. E a gente vai, só para trás. Porque esse negócio de, não, eu já nasci de novo, já sou crente, já venho para a igreja, sou uma bênção, pronto, não preciso fazer mais nada. Olha, tem uma coisa, ou você vai para frente... ou você vai para trás. Não tem como a gente ficar parado no mesmo ponto muito tempo, não. Não tem como a gente ficar parado. Se você estiver andando naquelas esteiras, não tem aquelas esteiras de aeroporto, essas que às vezes tem uma rampinha assim em algum supermercado. Quem vai para a academia, aquelas esteiras, se você ficar parado nela, o que é que vai acontecer? Você vai cair, né? Porque ou você vai para frente ou você cai. Não é? Porque não tem como você ficar parado. Então, nascer de novo é suficiente para eu ir para o céu e está tudo bem. E o que foi que a Bíblia te garantiu? Te prometeu que se você quiser, que você ir ouvir o Senhor, lá em Isaías 1,19, se eu não estou enganada, se eu tiver, alguém me corrija aqui. Diz assim, que se você quiser ir ouvir o Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Não é o melhor lá no céu, não. Então, existe algo para a gente viver em Deus aqui na terra. Não é só, eu vou nascer de novo para ir para o céu e pronto, é suficiente. Não, não é suficiente. O suficiente é você viver pleno. Pleno em tudo que Ele te prometeu. Ele te prometeu que você vai comer o melhor da terra. E o que é o melhor para você hoje, nesse tempo, que você não tem?
Comece a chamar. Porque é seu. A Bíblia diz que ele nos prometeu. A Bíblia diz lá em Mateus 6 também, que se a gente buscar o reino de Deus, todas, não diz algumas, diz todas. E se você ler o anterior, era falando sobre as situações. O que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir. Deus, ele se importa com tudo. Sabe, com os detalhes do seu dia. O que você vai comer, ele se importa. O que você vai vestir, ele se importa. O que você tem na sua casa, ele se importa. Ah, mas isso aqui tá bom. Mas é o que você deseja? Se não é, ele se importa em realizar o desejo do seu coração. Não que você não seja grato pelo que você tem. Você tem que ser grato, sim, pelo que você tem hoje. Mas você não precisa ser acomodado no que você tem. A gente tem que ser grato por todas as coisas que chegam às nossas mãos, porque é Deus que traz para a gente. Mas existe uma outra porção, existe um outro nível, existe algo a mais que você vai trazer chamando. Mas você só faz isso quando você lê a palavra. Sabe, muita gente fica doente e traz aquela doença para ela, como dela. E não, mas um médico falou. Mas um médico. Sabe quem deu sabedoria ao médico? Foi Deus. Mas sabe que um médico, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, ainda é limitado. Mas Deus é ilimitado. Não é que o médico está errado na informação que ele te deu, não. Mas é porque diante de tudo que ele tem limitações. Nós somos limitados. Nós estamos aqui, mas nós somos limitados. Você consegue passar 10 dias acordado? Não. Por quê? Porque você é uma pessoa limitada. Você precisa de descansar, né? Todo dia. Porque se você passar 2 dias, um dia acordado, já no outro dia já não rende bem seu dia. Já fica, se você tiver uma noite mal dormida, na verdade, no outro dia você já não rende bem. Porque você é uma pessoa limitada. Nós somos limitadas. Mas o nosso Pai Celeste, ele é ilimitado. O que você não consegue, Deus consegue para você. Deus tem para você. Na verdade, ele já conseguiu, ele já conquistou. Ele tem para você já. O que você precisa fazer é ir lá buscar. Mas como é que você vai buscar algo se você não sabe? Vamos dizer que você recebeu uma herança e você não sabe, você não conhece, nem conhecia a pessoa, não sabe. Você vai morrer sem essa herança se ninguém vir lhe procurar. Mesmo você tendo ela, mesmo ela sendo sua por direito, se ninguém chegar para você e dizer, ei, ó, tal pessoa deixou uma herança para você aqui, você vai precisar assinar isso aqui para receber. Não vai ser sua. Agora, se você tem conhecimento e não vai buscar, você não vai desfrutar dela, mas você sabe que você tem. Que é só você ir lá, assinar e ser tudo seu. Então, você tem 2 escolhas. Ou ir lá buscar, ou não ir buscar. E a nossa herança está aqui. Tudo que Jesus conquistou na cruz está aqui. E aí você tem uma escolha. Eu quero pegar? Não, eu não quero pegar. Porque a gente às vezes é seletivo, né? A gente crê muito bom para uma coisa, mas é porque essa daqui, às vezes a gente acha que não merece. Ei, não é sobre merecimento. Nunca foi. Porque se fosse a gente não tinha era nada. Eu não tinha nada, mas eu mereço uma coisinha. Não, você não merece nada. Se fosse por merecimento, a gente não tinha nada. Não é por merecimento. Ele conquistou porque ele te ama, porque ele vê você e vê filho amado. Filho amado. Sabe quando a gente não está desfrutando das boas coisas, ele fica olhando e dizendo, tá ali. Tá ali.
Sabe, às vezes a gente escuta ou está ali, mas não considera. Está ali, está ali. Muitas das vezes só o que você precisa é Jesus, 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 Jesus. E você está falando incredulidade, incredulidade, incredulidade. Ah, mas está difícil. É porque é difícil demais. Não é difícil demais. Quando a gente está conectado na palavra. Quando a gente não está conectado, é difícil mesmo, porque a gente vai com a nossa força. E a gente não tem força para essas coisas não, minha gente. A gente é fraco demais se a gente for com a nossa força. Mas não é com a nossa força, é com a do Senhor. É a força dele. Aí a gente vai buscar com a força dele e a gente consegue alcançar. Sabe, mas tem coisas que dependem de mim e de você. Renovar nossa mente na palavra. Sabe, tem coisas que a palavra manda a gente, quando é para a gente ter, a gente pega ligeirinho, né? Mas quando é para a gente fazer, aí, quando é para a gente fazer, ei, você precisa perdoar. Ei, você precisa dar. Ei, você precisa de mais tempo aqui na presença, se prostrando. Aí é mais difícil de fazer. Mas sabe que para você ter todas essas heranças, você precisa fazer algumas coisas. Se quiser ir me ouvir. Não é se quiser, vá lá buscar, não. Você quer e ouve. Tem uma condição, sabe? Às vezes é muito fácil a gente querer só querer. É igual a gente tem vários tipos de oração, mas qual é que a gente sabe mais? Pedir, né? Aí quando chega no culto de oração, hoje vai ser só para exaltar o nome de Jesus. Ai. Mas e o que eu saio de casa para pedir? Ei, quando você está exaltando o nome de Jesus, as coisas estão acontecendo. É porque a gente não entende essas coisas. É muito maior do que o que a gente faz. Quando a gente está exaltando, quando a gente está falando da bondade do Senhor, coisas estão acontecendo dentro de nós. Coisas estão acontecendo na nossa vida, mas a gente quer o quero. Eu quero ser amada, eu quero ser cuidada, mas eu não quero amar, eu não quero cuidar. Então, quando é o ter, é mais fácil. Nós somos, sem a palavra, pessoas egoístas. Com a palavra, nós somos pessoas diferentes. Mas sabe, se a gente não tiver na palavra, a gente é pessoas egoístas. É natural da pessoa sem Deus. É natural. Você pensar primeiro em você. Né? Se você for no mundo e se comportar de uma forma tipo assim. Não. Pode ser você, não tem problema com isso não. As pessoas acham estranho. Sabe por quê? Porque ninguém faz isso. Não, eu posso ficar sem, pode. Se tiver duas coisas lá na prateleira do supermercado e você precisa muito, mas chega outra pessoa que nem precisa tanto e você diz assim, não, pode levar, eu vou em outro. Vai pensar até que é uma pegadinha, né? Porque não é natural das pessoas isso. Isso é a gente sem a palavra. A gente com a palavra, a gente é pessoas amorosas, que se coloca no lugar do outro, que pensa no outro. Porque a gente está aqui, continua, a gente foi salvo, a gente podia ser salvo e ir embora para o céu, não era? Lá não é melhor que aqui? Mas não é sobre a nossa salvação, é sobre a salvação do mundo. Então a gente ficou aqui, não foi para nos satisfazer, não foi para me realizar, mas foi para conduzir ao outro uma salvação. Foi para dar um suporte de amor ao outro. Mas a gente só consegue fazer essas coisas de não pensar em mim mesmo, mas pensar no outro, quando a gente tem, a palavra no nosso coração. Por quê? Porque a gente ama como Jesus.
Porque a gente fala como Jesus, porque a gente cuida como Jesus. Agora, se a gente não tiver na palavra, querido, não tem como. Essas coisas a gente só consegue fazer em Deus. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sempre sobre Ele. É para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então você precisa realmente começar a dominar suas emoções e seus pensamentos. Quando o pensamento chegar, comece a filtrar. Começa com isso. Pensamento é bom, paz, alegria, Deus. Às vezes é uma coisa natural mesmo, tipo, você se acorda, vai tomar café. Eita, vou tomar café, eu vou filtrar. É bom? É claro que é bom. Deus quer que você se alimente, que você seja uma pessoa, né? Bem cuidada, depende, né? Patrícia está olhando lá, depende, né? Eu já olhei para a Patrícia e já pensei depende, né? Depende do que você está pensando que você vai comer, né? Se você se acorda querendo tomar uma Coca-Cola, acho que não foi Deus não, né? Porque Deus quer que você cuide do seu corpo, né? Da sua saúde. Mas eu estou falando comer assim, naturalmente, tomar um café. Claro que Deus quer que você se cuide. Claro que Ele quer que você trabalhe. Então, sim. Então, até nas coisas naturais, a gente pode fazer esse filtro. Tá? Então, quando a gente vai começando a entender primeiro os pensamentos, aí a gente consegue começar a renovar. Daqui a pouco o louvor já vai subir ali, olha. Então, quando a gente começa a fazer esse filtro, a gente começa a saber o que é que eu preciso renovar mais na minha mente. Sabe, porque a gente sempre precisa de algum ajuste. Não me diga, não, já renovei, já está tudo certo, está tudo renovado. Está nada. A gente sempre precisa ajustar alguma coisa na gente. Sempre tem uma coisinha. Quando você fica fera em uma, você começa a ver que tem outra que está precisando, certo? Ajustada. Aí você vai lá e ajusta também. E se você não tiver cuidado daquela que você achava que você estava fera, você começa a bambear de novo. Porque a gente não pode se confiar na gente mesmo, na nossa força. Agora já estou sabendo de tudo. Tá, não. Você sabe na palavra com o Senhor. Sabe, isso é na nossa vida, no dia a dia. Quando a gente se garante demais numa coisa. Isso aqui eu já domino tudo. Você está se garantindo demais, uma hora ou outra, você, eita, deu ruim, ó. Deu, porque você parou de buscar aperfeiçoamento naquele, porque já achou que estava bom demais, né? Então, isso na palavra também. Então, a gente está sempre precisando de ajuste, sempre precisando aprender. Como é que a gente faz isso? Na palavra, na oração. O louvor, vocês podem vir, viu? Eu não vou ficar pressionada, não, porque eu já vi que está no tempo de vocês subir. Fica à vontade. Então, você vai na palavra. Quando você tiver dúvida, vai na palavra. Sabe, dúvida não vem de Deus, não provém do nosso Pai. Nosso Pai é um Deus perfeito e Ele sabe de todas as coisas. Então, dúvida não vem de Deus. Se você tiver dúvida, vem na palavra. Na palavra você vai ter a resposta. Na palavra você vai ter o que falar certo. Você vai falar fé. É impossível você falar incredulidade se você falar a palavra. Porque a palavra é Deus falando. Então, Deus não fala incredulidade. Deus fala incredulidade? Não, né? Então, se você falar a palavra, vai sair fé da sua boca. Fé vai sair da sua boca. Então, se não sabe o que falar, como eu disse, clama o nome de Jesus, ora em línguas, ou então, peraí, vou achar aqui o que a Bíblia fala. Pronto, vai sair fé. Vai sair fé. Não tem como sair incredulidade se você falar a palavra. Sabe, a gente tem bons livros, a gente tem muitos bons livros, é ótimo, é excelente ler, estar se alimentando, mas nenhum deles substitui a palavra. Nenhum deles. Mas é porque eu leio muito. E não fica tempo para ler a palavra. Cuidado.
Porque o diabo, ele não vai chegar para você. Ele é sabido, sabia? Ele se acha sabido. Aí ele não vai chegar para você com uma proposta que você vai rejeitar de cara, não. Porque ele sabe que você vai dizer, isso aí é do diabo mesmo. Mas ele vai começar, às vezes, te mostrando o que foi que ele fez com Jesus. Se você é filho de Deus, ele usou a própria palavra e foi rebatido com a palavra. Então, às vezes, você está, mas estou lendo o livro demais. É uma bênção, continua. Eu leio o livro muito, eu amo. Mas não substitui a palavra. Nunca vai substituir a palavra. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, não se desconecta disso aqui. É nela que você vai ter a resposta. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. É medo, Jesus está acima do medo. É tristeza, Jesus está acima da tristeza. É doença, Jesus está acima da doença. É falta, Jesus está acima da falta, querido. Jesus, ele tem tudo. Tudo que a gente precisa. O que é que a gente precisa? Só fazer a nossa parte. Você só vai fazer a sua parte. Você só vai estar pronto para destruir as coisas que chegam na sua mente. Se você souber o que a palavra fala sobre você. Porque se você não souber, você vai acreditar. Você vai acreditar. Porque você não sabe a verdade. Tem aquelas pessoas que mentem tanto, que acreditou no que ela contou. Pronto. Ela começou mentindo, mas depois ela contou tanto a mesma história que ela acreditou. Não tinha quem tirasse da cabeça dela que aquilo tinha acontecido. Sabe, se você ouvir demais as vozes do mundo, as vozes que estão lá fora, você vai acreditar no que não é real. Porque o que é real não é o que você vê, não é o que você sente. Não, isso não é real. O real é o Jesus vivo, que você não vê, mas você crê. Jesus é real. Jesus transforma. Eu sei o que ele fez na minha vida. Jesus, ele é um agente de transformação. E a gente não consegue ser transformado sem esse Jesus.